gente só tem falado sobre a guerra nos últimos dias, mas isso é óbvio, né? Mas eu queria que você trouxesse um destaque internacional importante, porque do outro lado do Mediterrâneo temos uma eleição importantíssima no fim de semana. Atravessa o Mediterrâneo, chega no Atlântico, atravessa o Atlântico, a gente volta aqui para o nosso quintal, a América Latina. América do No Sul. domingo é a primeira etapa, provavelmente, né? Tem eleição presidencial na Argentina. E agora, assim como acontece uma regra no Brasil, os candidatos têm o encerramento das campanhas, porque não pode ter propaganda política nas horas que antecedem o domingo de eleição. E neste momento são imagens ao vivo desde a capital Buenos Aires. O Javier Milei, que as pesquisas apontam o candidato que muito provavelmente vai ter mais votos neste domingo, ali tem um certo risco, no melhor sentido da palavra, de ir para o segundo turno. Existe uma chance pequena, as pesquisas de opinião não apontam essa certeza absoluta, mas pode ser que ele leve, inclusive, no primeiro turno. De um modo geral, é o candidato, segundo as pesquisas, repito, que deve ter mais votos neste domingo, quando é feita a primeira etapa da eleição. E agora, nesse momento, está tendo o encerramento de campanha. A popularidade do Javier Milei se reflete na quantidade de pessoas que ele levou para um estádio de futebol na capital argentina, local completamente lotado por dentro e por fora. Então, as pesquisas de opinião apontam realmente que ele tem uma enorme popularidade. O resultado a gente vai saber na madrugada de segunda-feira, no final da noite de domingo, se vai haver segundo turno ou se ele vence nessa primeira etapa, Thiago. Bom, e inclusive a partir de amanhã, claro, a cobertura completa desta eleição importantíssima aqui para a América do Sul, um país com grandes desafios econômicos, uma inflação que vem batendo recordes, e o Favale estará lá na Argentina, não é, Favale? Acompanhando todas as apurações. E só para lembrar, um turno, são 2 turnos, se der para explicar. Dois turnos. São 2 turnos com uma regra um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui, então, se encerra num primeiro turno uma eleição quando um candidato tem um pouquinho mais de 50% dos votos, né? 50% mais um. Na Argentina, essa regra é um pouco mais flexível. O candidato com 45% de votos ou que tenha uma distância de mais de 10, 15 pontos percentuais do segundo candidato. As últimas pesquisas apontam que Javier Milei, este autoproclamado um libertário, um nacionalista, não diria, mas ele fala que ele é um libertário e alguém que quer enxugar o Estado de uma maneira que a Argentina jamais viu, um anarcocapitalista, era a palavra que me faltava. Ele está brigando com Sérgio Massa, que é um peronista, o atual ministro da Economia, e assim, os levantamentos apontam para um segundo turno entre eles dois, o Javier Milei e o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia e aquele que representa o atual governo, obviamente. Corre por fora Patrícia Bullrich, parece em terceira colocada nas últimas pesquisas, que representa, vou chamar aqui, da direita mais tradicional. É a aliada do ex-presidente Maurício Macri, o último presidente de direita da Argentina. Foi muito bem até as primárias, depois começou a desidratar um pouco a campanha. Em contrapartida, o Javier Milei, que vinha ganhando popularidade, disparou nas chamadas primárias, que é uma etapa obrigatória na eleição argentina. Então, se ele tiver mais de 45% dos votos, com uma vantagem mais elástica para o segundo colocado, o Javier Milei leva no primeiro turno. Mas, repito, as encuestas, como eles chamam, né, as pesquisas de opinião de voto, não apontam para esse cenário. Muito provavelmente teremos um segundo turno. Javier Milei com uma boa vantagem para ir para o segundo turno e provavelmente Sérgio Massa. Se mudar alguma coisa aí naqueles indecisos ou aqueles que estão dizendo que não vão comparecer nas urnas, e estes indecisos, aqueles que não declararam voto, forem para a direita tradicional, representada por Patrícia Bullrich, talvez a gente tenha uma mudança de eixo. Mas Javier Milei, podem anotar esse nome que vai aparecer pelo menos no segundo turno, Thiago.